uma campanha para arrecadar uma grana no final do ano e suprir a necessidade das 50 organizações que nós temos o privilégio de trabalhar em parceria na Rede Bab Solidária. O máximo da nossa campanha não é a campanha, é a cultura de solidariedade, de generosidade e a maneira como nós aprendemos a lidar com a nossa ansiedade pelo pão e com os recursos que Deus tem colocado à nossa mão. Domingo passado eu falei de doar 1 milhão, né? Aí alguém falou assim para mim, pô, pastor, 1 milhão é muita coisa, né? Muito. Fala um negócio menos. Eu falei, 1.000. Aí a pessoa sugeriu, não fala assim, uma pessoa dá 1 milhão, fala 2.900 pessoas darem 1.000. Aí já tem que dar uma arrochada, tem que se implicar. Para a viúva que deu a moeda, foi 1 milhão. A viúva da moeda deu 1 milhão, se implicou. O menino dos 5 pães e 2 peixes deu 1 milhão. A questão não é quanto, é o quanto significa para você dizer assim, eu participei, eu faço parte desse milagre e eu vivi o milagre ao participar. Mas eu vim aqui hoje de manhã pregar para você o Evangelho, para a sua vida e não para a nossa campanha. Se a gente bater a meta, ótimo. Mas se isso afetar a sua vida, aí a palavra de Deus deu fruto em você. O milagre é servir e Deus está nos colocando à prova. Deus te abençoe. Amém. Pessoal, coloque nos comentários, por favor, o seu nome e a cidade de onde você está falando. É muito importante para saber onde essa live está chegando, tá bom? Muito bem. Dourados. Alto Paraíso, Rondônia, ainda são 11 horas. Campo Grande, Mato Grosso. Que beleza, muito bom. Manda um abraço para Lusiânia, Goiás. Um abraço, então, tá aí. Bom dia. Olha que coisa. Feira de Santana, Natal. Quanta gente, legal. Beijo para todo mundo. Boa tarde. Barará. Salvador, Bahia, Brasília. Luciano Manga, meu amigo, um beijão pra você, Manga. Beijão. Que mais? Que legal. Sabe o que eu aguardo essa segunda-feira aqui? É paradoxo, né? É um quarto fechado quando eu preparo mais ou menos. Na verdade, eu separo os textos bíblicos que eu quero compartilhar como palavra da semana, a palavra de Deus, e uma palavra da semana, né? Uma palavra. Mas eu preparo os textos bíblicos, mas aqui eu meio que me sinto à vontade para ir falando assim as coisas que me passam pela cabeça, pelo coração. Então eu aguardo bastante, porque parece que eu entro no meu quarto fechado de oração, mas ao mesmo tempo com todos vocês, né? Com um montão de gente. Que bom que a gente está fazendo isso. Esse momento da segunda-feira, meio-dia, ele me ocupa de maneira muito especial, assim. E justamente ele me ocupa não de uma maneira, como eu diria, não de uma maneira racional, inteligente, como se eu tivesse que preparar, que eu tivesse que estudar para falar. É justamente ao contrário. Eu tento ouvir o meu coração e ouvir as coisas que estão dentro de mim para repartir, e as coisas que me ocupam e como eu acho que a semana vai andar para mim, mais ou menos assim, né? Fala, André, obrigado pelo texto do Camille, gostei demais. Ainda não li tudo, mas que eu recebi agora e aí vim para cá, mas estou encantado com o diálogo de Deus com sua alma. Obrigado, André. Então, como eu estava falando, não é assim que eu tenho que estudar como se eu estivesse preparando uma fala. Não, eu tento sentir meu coração, é quase que uma intuição, se você quiser,
pode dizer que é uma questão de discernimento espiritual, né? Eu tento discernir o meu tempo, o meu momento e intuir como eu acho que vai ser a minha semana e que palavra eu escolho para me sustentar, me direcionar, me guiar nessa semana. E a palavra que eu escolhi para essa semana foi o texto bíblico, né, de Romanos, capítulo 11, os versículos de 33 em diante. E a minha palavra dessa semana é mistério. Mistério. E ela nasceu a semana passada. Eu estava em viagem e encontrei um amigo muito querido. Fazia tempo que eu não estava pessoalmente com ele, desde antes da pandemia. Não o encontrava. E lá no meio da nossa conversa, lá pelas tantas, ele saiu com essa, que se relacionar com Deus não é entender Deus. E essa é uma questão que sempre me habita. A busca de sentido da fé, né? Tertuliano, inclusive, disse que teologia é a fé em busca de entendimento. Fides quaeris intellectum. A fé em busca de entendimento. Então eu tenho uma experiência religiosa, uma experiência espiritual muito ocupada com sentido, de entender, discernir, entre aspas ou sem aspas, explicar ou encontrar explicações, de satisfazer a minha razoabilidade, a minha racionalidade. Mas sim, eu sei, e graças a Deus isso me foi ensinado e eu tive a oportunidade de conhecer, estudar, de ler a teologia apofática. A catafática é da catequese, é do ensinamento sistematizado, organizado, conceitual, racional. E a apofática é da experiência, da vivência. É aquela experiência que transcende as palavras, né, inclusive. E transcende a elaboração codificada. Você não consegue explicar, você não consegue colocar em palavras. É o inefável, é o insondável. Então, por isso que eu escolhi isso. E essa fala do meu amigo, né, que relacionar-se com Deus não é a mesma coisa que entender Deus. Né? Às vezes, entender Deus, ou entender o que está acontecendo, e entender a realidade da sua fé, as coisas em que você crê, isso é importante. A fé é lúcida. A fé não é irracional. A fé não é uma experiência antirracional. Nós, seres humanos, somos seres pensantes, somos seres racionais. Deus mesmo fala para o profeta Isaías: venha conversar, vamos conversar sobre essas coisas. Na sua tradução bíblica, no capítulo 1 de Isaías: vinde, pois, e arrazoemos. Né? Então Deus é um Deus conversador, e a conversa pressupõe a busca de sentido e a busca de um sentido comum. Mas Deus está além dessa conceituação racional. E isso afeta muito a nossa oração. E afeta muito a questão das nossas experiências com Deus. Eu, por exemplo, já falei isso para vocês várias vezes, que eu tenho dificuldade com essa oração que pede vaga em supermercado, pede um adiantamento de um processo, como um fura-fila espiritual, como se Deus fosse fazer você ser privilegiado em detrimento de outras pessoas. Eu tenho muita dificuldade com isso. E eu falo sempre que Deus não faz microgestão do universo. Mas tem uma amiga também muito querida, que deve estar aqui, não sei se está aqui, se tiver um beijo, ela sabe quem é, que mandou para mim assim: Ed, eu sei que você fala que Deus não faz microgestão do universo, mas tem coisas que estão acontecendo comigo que eu acho que são Deus que tem feito acontecer. E eu digo: ok, amém, eu acredito nisso, eu acredito que Deus faz. E por que eu acredito nisso? Porque a nossa experiência com Deus não cabe numa caixinha de ser então, isso pode, isso não pode, isso aqui Deus sempre faz, isso aqui Deus nunca faz. Não, quando você tenta explicar tudo, quando você tenta dar razão para tudo, quando você tenta
fazer com que a experiência de Deus, a experiência com Deus e talvez até a própria pessoa de Deus caiba dentro da sua lógica racional, você diminui a divindade, você transforma Deus num ídolo e você limita Deus, e Deus, por definição, é aquilo que não suporta limite, aquilo que não pode ser imposto limite sobre ele. E então, isso abre, né, paradoxalmente, porque embora a gente busque sentido, e algumas afirmações das pessoas em nome de Deus não me fazem nenhum sentido, eu não posso reduzir Deus àquilo que me faz sentido. Por isso que escolhi para hoje, e para essa minha semana que começa, porque eu começo um período da minha vida, uma fase da minha vida, em que eu não tenho respostas e não tenho a menor ideia dos caminhos que eu vou percorrer. Não tenho a menor ideia dos caminhos que eu vou percorrer. Então eu escolhi isso. Eu escolhi Romanos 11, 33, e eu leio para você agora. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem entende a cabeça de Deus? Tipo isso. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Nós que costumamos fazer orações dando conselho para Deus, né? Deus faz isso, faz aquilo outro, por causa disso, assim, assado. Quem conheceu a mente do Senhor e quem foi seu conselheiro? E quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Isto é, quem pode dizer na sua relação com Deus que foi causa primeira? Que Deus está fazendo aquilo porque eu fiz isso antes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, está dizendo, isso é uma estupidez. Deus é sempre causa primeira. Você não é causa primeira. Quem primeiro lhe deu para que seja recompensado? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Essa é a fala do apóstolo Paulo. Eu acho muito lindo que os caminhos de Deus, a profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus são insondáveis, são inescrutáveis, e nós andamos isso. Então, por isso que a minha palavra dessa semana é mistério. E mistério não é aquilo que não pode ser conhecido. Mistério é aquilo que está velado e vai sendo revelado aos poucos, vai sendo desvelado aos poucos. Então Deus é uma coisa, não é uma realidade. Deus é um ser. Deus é aquilo ou aquele que nós nunca terminaremos de conhecer. Porque se chegamos ao fim do conhecimento de Deus, Deus tem um limite. Acabou, esgotou. Não, e Deus o conceito de eterno é isso, é o ilimitado, o não medido, o que não cabe na medida. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó profundidade, né? Ó profundidade da riqueza. Quer dizer, a gente vai mergulhando e vai mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo, até o sem fim. Aí eu lembrei de outras coisas. Eu lembrei de Coríntios capítulo 2, os versículos 9 e 10, que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais passou pela imaginação humana, são estas coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam, e Ele nos revela isso aos poucos. E eu acho interessante que aventura é essa de andar com Deus no mistério, que no mês que vem vai acontecer uma coisa para mim que Deus vai fazer, que Deus vai me dar. Ele vai me trazer uma pessoa, Ele vai me dar uma oportunidade, vai me levar num lugar, Ele vai me dar uma notícia, alguma coisa que eu planejei vai dar errado, uma outra coisa que eu não planejei vai acontecer. E que isso, vindo de Deus, eu recebo com gratidão, e que vai ser tão maravilhoso, e que nunca imaginei que Deus fosse fazer aquilo, mas Ele fez. Eu nunca considerei que Deus poderia fazer aquilo, mas Ele vai fazer. Essa expectativa, andar com Deus nessa expectativa de que daqui a uma semana alguma coisa pode acontecer que vai virar sua vida de ponta cabeça, e não vai ser ruim, vai ser bom.
eu andar nisso, andar no mistério, sabe? Como se você estivesse andando num escuro que vai se tornando claro. Ou como você andando com Deus é aquela luz que quando acende você não enxerga nada, mas depois você enxerga tudo. É essa a ideia. Então eu não estou enxergando nada na semana que vem, mas de repente eu enxergo tudo. Esse é o mistério de andar com Deus, né? E aí eu lembrei também de Isaías, capítulo 55, os versículos 8 e 9. Vou ler para você. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso é Isaías 55, 8 e 9. Olha que lindo isso, né? Deus está falando assim, eu sei, Ed, que você já fez planos para a semana que vem, para o mês que vem, e essa situação que você está vivendo, você tem ideias de como resolver, de como sair disso, desse labirinto, e eu estou dizendo, o seu pensamento é baixo, é pequeno, você enxerga pouco. É como se eu enxergasse o mundo do 8º andar de uma torre ou de um prédio, e Deus está lá no andar eterno, dizendo, você não está enxergando nada, eu estou enxergando tudo. Você não está vendo nada, eu estou vendo tudo. E a sua capacidade de decodificar o que você está enxergando ainda é limitada. Mesmo se você enxergasse tudo que eu enxergo, você não tem hardware para processar todas as informações. Eu tenho. Então segura sua onda, porque eu tenho coisas preparadas para você que você nem viu, nem imagina que existem. Mistério. Profundidade da sabedoria, da riqueza, do conhecimento de Deus. Andar com Deus nessa dimensão de mistério é sempre uma aventura, né? A vida de fé nunca é monótona. E quem acha que a vida de fé é coisa para covardes e coisas para pessoas fracas, se engana muito, porque a vida de fé é uma aventura em que a gente anda na confiança de Deus sem saber o que tem lá pela frente. A única coisa que a gente sabe que tem lá pela frente é Deus, e basta. E basta. Clama a mim, e eu te responderei, e te revelarei, e te direi coisas grandes e insondáveis, coisas grandes e ocultas que você não conhece. Clama a mim, eu vou te responder. Então eu digo assim, Deus, descortina aí para mim, me deixa ver, me deixa discernir, me deixa enxergar, me revela coisas, me dá entendimento, me dá conhecimento, me dá discernimento, me dá sabedoria. Essa experiência da oração é extraordinária, é fantástica. Clama a mim. E por último eu lembrei desse texto que é talvez o meu texto mais predileto sobre a oração, é que o apóstolo Paulo fala em Romanos eu acabei de ler Jeremias 33:3. Clama a mim, te responderei coisas grandes e ocultas que não sabes e não conheces. Mas Romanos 8:26, que é o meu texto predileto, acho que de oração, é que o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho que essa fala de Romanos 8:26 expressa muito da experiência da oração, que nós não sabemos orar como convém. Não é que nós não sabemos orar, nós não sabemos orar como convém. Nós pedimos coisas que não deveríamos pedir, nós insistimos em coisas que deveríamos abandonar, nós somos apegados a determinadas realidades e ficamos teimosamente esperando que elas aconteçam quando Deus já foi embora, né? Nós nos precipitamos, enfim, né? Então nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Inexprimíveis no sentido de incompreensíveis. Inexprimíveis no sentido de uma linguagem que está além da nossa lógica racional limitada humana. Mas tem comunicação afetiva, amorosa, inteligente, do Espírito Santo por nós. E eu tenho uma convicção muito pessoal, assim, é que o Espírito Santo intercede por mim quando eu oro. É mais ou menos como se o Espírito Santo fosse o tradutor da oração. É fantasioso da minha cabeça, mas
Eu posso, porque eu estou falando justamente sobre isso, que se tem alguma coisa que escapa ao meu sentido de razoabilidade, não é. Isso escapa ao meu sentido de razoabilidade, mas não significa que não é verdade, ou que não pode ser, e não pode acontecer, e não pode existir. Mas na minha fantasia, digamos assim, ou no meu imaginário de oração, é como se eu tivesse diante de Deus, o Pai, Jesus aqui comigo, dizendo, vai, fala com ele tá do nosso lado, fala com ele, já está liberado, fala com ele, nosso Pai, meu Pai, seu Pai, fala com ele, Jesus está aqui do meu lado dizendo, aí Pai, isso aqui vai pedir aí uma coisa para você, vai falar uma coisa para você. E o Espírito Santo também, só que o Espírito Santo, quando eu falo, o Espírito Santo fala assim, calma, fala para Deus o Pai, né? Calma, ó, se ele entendesse tudo que a gente entende, enxergasse tudo que a gente enxerga, se ele tivesse a cabeça que a gente tem, o coração que a gente tem, e fosse capaz como nós somos capazes, não seria isso que ele estaria dizendo, ele estaria dizendo o seguinte, e aí vem os gemidos inexprimíveis. É isso que eu penso que é a oração. Por isso que a minha oração não é uma oração de causa e efeito. Eu faço isso, eu peço isso e Deus dá. E que as respostas à minha oração são do tipo, eu pedi A, aconteceu A. Eu pedi B, aconteceu B. Eu não faço oração assim. As minhas orações são muito mais, Deus, eu estou nesse labirinto e eu tento conversar com Deus a respeito disso. E eu sei que tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando, mas Deus está. Tem algum recurso que eu não tenho acesso ainda, mas eu vou ter. E tem alguma coisa que Deus vai fazer por mim que eu ainda não sei. Em outras palavras, eu não tento controlar Deus com a minha oração, eu tento me sujeitar e me submeter a Deus enquanto oro. E eu acho que isso é isso que eu sinto. Para mim, essa semana agora que entra, é uma semana em que eu começo a fazer coisas, a tomar decisões, eu começo a tomar providências, diligências, criar transformações e mudanças ao meu redor. E eu não sei onde vai dar, mas eu tenho certeza que a mão de Deus está comigo. E eu também não imagino a situação de vida em que você está, mas confia, Deus está contigo. Boa mão de Deus está sobre a sua cabeça, boa mão de Deus está para abençoar você, como um pai amoroso, um pai cuidadoso. Fecha a porta do seu quarto, fala para Deus tudo o que você quiser falar, mas lembra que esse tudo que você quiser falar não é a palavra definitiva é a palavra de Deus, porque os caminhos de Deus são surpreendentes e eu gosto muito de acreditar isso, que o nosso Deus é especialista em dar sustos de misericórdia e graça. Então eu oro isso por você essa semana. A palavra da semana é mistério. Então pensa que você está entrando numa dimensão e numa realidade que você não está enxergando muito, não está entendendo muito, não está discernindo muito, mas daqui a pouco vai clarear, e vai escurecer de novo, e vai clarear de novo, e vai escurecer de novo, e assim você caminha no mistério, na experiência da fé, onde tudo que você tem é sua confiança em Deus, no cuidado de Deus e no amor de Deus por você. E sabe que quando clareia na nossa frente, a gente toma um susto, é aquele alumbramento, aquele êxtase, aquele uau, Deus é surpreendente. Então eu oro por você isso aí, que a sua semana, que você não tenha medo de entrar nesse mistério de Deus e que você seja surpreendido pela graça de Deus. É isso aí. Deixa eu olhar aqui alguns comentários, que eu não consigo. O pessoal fala, lê os comentários enquanto você fala, você fica no monólogo. Eu falo, não consigo. Então vamos lá. É isso aí. É a verdade do justo, é como a luz da aurora. É isso aí, vai brilhando mais e mais. Érica, um beijo pra você. Beijo. Ele faz infinitamente mais. Um dia eu vou comentar esse texto do infinitamente mais aí, que eu leio ele um pouquinho diferente. Não precisa ter mesmo, não. Não precisa ler mesmo, não. Tá bom, mas eu gosto de ler também. Um beijo pra mim, claro que eu vou ler para receber beijo. Da Espanha ainda. Deus é contigo, querido, de Londrina. Então, é isso aí tudo. Gente, olha, um beijão para vocês. Palavra da semana, mistério.
Romanos 11, 33 a 36 é a palavra da semana para você. Um beijão para todo mundo. Uma semana abençoada com sustos de graça e misericórdia. Até. Beijão.